Segundo Reis, capítulo 9. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: Apronte-se e toma este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi. Entra e faze que ele se levante do meio de seus irmãos. Então leva-o para outro aposento. Toma o vaso de azeite, derrama-o sobre a sua cabeça e dize: Assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade. E entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse: Capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: E qual de todos nós? E disse: A ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa, derramou o azeite sobre a sua cabeça e disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe todo homem, tanto o escravo como o livre em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel, no pedaço de campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: Vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? E ele lhes disse: Bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: É mentira. Agora faze-nos saber. E disse: Assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram, tomando cada um seu manto, puseram debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E disse Jeú: Se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape, para ir denunciar isto em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali. E também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. E o atalaia estava na torre de Jezreel, vendo a tropa de Jeú, que vinha. Disse: Vejo uma tropa. Então disse Jorão: Toma um cavaleiro e envia-o ao seu encontro e pergunte: A paz? E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: Assim diz o rei, a paz? E disse Jeú: Que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: Chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, dizendo este a eles: Disse: Assim diz o rei, a paz? E disse Jeú: Que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: Também este chegou a eles, porém não volta, e o andar parece como o andar de Jeú, filho de Nissi, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: Aparelha o carro. E aparelharam o seu carro. Então Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, saíram ao encontro de Jeú e o encontraram num pedaço de campo de Nabote, o jezreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse:
A paz, Jeú? E disse ele: Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas? Então Jorão virou o seu carro e fugiu, e disse a Acasias: Traição há, Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços. A flecha se saiu pelo coração e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Abidcar, seu capitão: Toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o jezreelita, porque lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo seguindo seu pai, Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta sentença, dizendo: Por certo que se eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, também não tu pagaria neste pedaço de campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. O que, vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém Jeú o perseguiu, dizendo: Feri também a este. E o feriram no carro, no caminho para Gur, que está junto a Ibleão. E fugiu para Megido, e morreu ali. E seus servos o levaram num carro para Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura junto a seus pais, na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. Depois Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: Está em paz, Zinri, assassino de seu senhor. E levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem está comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a daí para baixo. E lançaram-na para baixo, e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para a sepultá-la. Porém, não acharam dela, senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e o fizeram saber. E ele disse: Esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: No pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, de modo que não se possa dizer: Esta é Jezabel.